Olá, alunos do nono ano, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, certo? Aqui quem fala é o professor Anderson Carlos, você professor de de Geografia, né, neste ano de 2021, tá bom? Então, possamos ter um ano agradável, de muito estudo, de muito aprendizado, apesar dessa forma online, e eu conto com a participação de vocês, né, que possamos ter uma participação melhor do que tivemos no ano passado, ok? Então, ano passado, né, nós estudamos muito sobre o continente americano, certo? E nesse ano, né, nós vamos focar nos outros continentes, não apenas no continente americano, né, mas também nos outros continentes, né, para que assim possamos ver todos os continentes, né, que existem. Para iniciar, nós vamos estudar sobre o continente europeu, né, que é o continente mais desenvolvido do nosso planeta, né? Então, só relembrando, né, que nós temos no nosso planeta 6 continentes, né, América, Ásia, África, Europa, Oceania e Antártica, né? Isso aí nós vimos no ano passado, e aí vocês aprenderam isso no ano passado, né, sobre a existência desse continente. Nós vamos ver mais detalhadamente, né, esse ano, sobre a Europa, Ásia e Oceania, né, pois ano passado a gente viu sobre a África e, né, sobre a América. Então, a Europa, né, nós temos aí um mapa da Europa, né, com a divisão dos países, né. Existem mais de 40 países na Europa, né, alguns deles são ilhas, né, alguns outros, né, estão no interior do continente, sem litoral, né, mas todos esses países eles estão entre os melhores países do mundo para viver, né, com o melhor desenvolvimento econômico e também social. Na Europa existem algumas penínsulas, né, que são pontas de terra que avançam sobre o mar. Então a gente vai ter aqui a Península Escandinava, formada pela Noruega e a Suécia, vai ter a Península da Jutlândia, formada pela Dinamarca, a Península Ibérica, formada por Portugal, a Itálica, né, formada pela Itália, e a dos Balcãs, formada pela Grécia. O continente europeu ele passou por muitas transformações, né, pois a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, ocorreram, né, em seu território. Né? A Segunda Guerra Mundial já teve em outros lugares, como no Japão, no Havaí, também na China, mas a maior parte dessa guerra ocorreu no continente europeu. Então, por isso, é um continente que sofreu muitas transformações, principalmente na divisão dos países. Né? Então, a gente pode ver aqui, ó, né, antes da guerra, antes da Primeira Guerra Mundial, como era a Europa, e depois da Primeira Guerra. A gente já viu que surgiu novos países em relação a antes da guerra, né? E aqui a gente tem em 80, né, como era a Europa, em 2014, né? Então, muitos países, né, que existiam hoje não existem mais, né? Como, por exemplo, a Iugoslávia. Iugoslávia era um país que existia na Europa e que ela acabou, né, e formou novos países, né? Dela surgiu novos países. A mesma coisa a União Soviética, né, que era o maior país do mundo na época, e quando chegou ao final se desmembrou em 15 países. Alguns desses países estão na Europa, outros estão na Ásia. Né? Aqui a gente vê a divisão regional do continente europeu, né? De acordo com os aspectos físicos. A Europa é dividida em 4 regiões, né? Europa Mediterrânea, né? Forma aqui de verde, os países banhados pelo mar Mediterrâneo, alguns países. Temos a Europa Centro-Oriental, né, os países do centro do continente, junto com os países do leste. Temos aqui a Europa Setentrional ou Europa Nórdica, né, os países que estão no norte do continente, né, esses países aqui de laranja, e aqui os de vermelho, né, os países da Europa Ocidental, né, do lado oeste da Europa. Já pelo aspecto socioeconômico, a gente divide a Europa em apenas 2 partes. Europa Ocidental e Europa Oriental. Né? A maior parte desses países aqui da Europa Oriental faziam parte da União Soviética ou sofriam influência dela na época que ela existia. Né? Então, por isso, são países menos desenvolvidos.
Os países mais desenvolvidos do continente são esses aqui de amarelo. Esses de rosa, eles são bem desenvolvidos, né, em relação aos outros países do mundo, mas em relação à própria Europa, né, ficam atrás desses aqui que são desenvolvidos, tá bom? Então, só uma pequena introdução. Das próximas aulas vamos ver, né, alguns aspectos físicos e econômicos do continente. Aqui vocês têm atividade em relação à aula, certo? Vocês vão citar 5 países da Europa, tá bom? Citar 5 países. E aqui também temos uma atividade diagnóstica de geografia em relação ao assunto que vimos no ano passado, no 8º ano, onde vocês vão citar 10 países do continente americano. Nós estudamos ano passado, boa parte das aulas foi sobre o continente americano, né? Então, vocês vão citar 10 países desse continente, ok? Tirar uma foto, né, com o nomezinho de vocês, a data, bem bonitinho, e enviar para o meu zap. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus.